Para nós. Então, aqui nós vamos fazer uma live hoje com o professor Vicente de Paula Faleiros. Estou aguardando a entrada dele, aquecendo aqui o coração também, porque, afinal de contas, o professor é uma figura que eu gosto muito. Eu me forjei no livro dele, o saber profissional, o poder institucional. Aí o pessoal começou já a chegar. Muito bem. Só estou esperando aqui o professor Vicente Faleiros, tá? Já estar aqui daqui a pouquinho conosco. Já chamei ele aqui no WhatsApp. Mas hoje, gente, 15 de maio, dia do assistente social, né? Eu me formei há mais de 30 anos. E é assim, eu não me arrependo, é a profissão que eu realmente escolhi. E agora só aguardando o professor Faleiros chegar. Professor Faleiros, né, vir para a gente fazer um bate-papo bem legal. Um professor incrível, que teve uma grande ideia quando ele pensou, quando ele sonhou com a Fundação de Serviço Social, que fica em Brasília. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação de Serviço Social de 95 até 97, foi uma experiência fantástica, né? Só estamos aqui aguardando o professor, né? Ele entrar, já chamei ele aqui pelo Zap. Ah, o professor entrou, muito bem. Nossa, gente, meu coração está muito feliz, vocês não têm ideia. Né? Vocês não têm ideia. Nossa, professor, eu estou muito feliz. Boa noite. Boa noite. Nossa, eu estou muito feliz, eu estou emocionada, de verdade, professor, porque eu fui forjada no seu livro, Saber Profissional, Poder Institucional, o capítulo 4, principalmente. Então, estar aqui, professor, nossa, é um presente muito grande, saiba disso. É um prazer estar com você, uma oportunidade de conversar com uma colega, né, que leu os meus trabalhos e que, Sim, sim. né, depois de tanta prática, está em condições de refletir ainda melhor sobre aquelas ideias. Sim, professor. E eu estava falando aqui com o pessoal que eu tive o prazer de trabalhar por 3 anos na Fundação de Serviço Social em Brasília. Então, assim, pela Fundação eu trabalhei no Paranoá. Então, foi algo assim. E estar aqui hoje com você, professora, é muito importante. Né? Eu acho que Que ano é foi? extremamente importante. Que ano foi? Eu trabalhei de 95 a 97. Ah, tá. Né? Professor, Entendi. vamos esquentar aqui as nossas baterias, né? E eu acho que o serviço social ele está num momento muito ímpar e que se nós trabalharmos de uma forma muito bacana, a gente consegue fazer algo importante pela nossa categoria. Então eu queria que você nos falasse um pouco qual é a perspectiva histórica para o serviço social na atualidade. Olha, o futuro é imprevisível, mas tem uma estrutura e uma conjuntura que nos permitem pensar as condições em que o serviço social se desenvolve. No século XX, que é o século do serviço social, né? O século passado, nós tivemos uma mudança fundamental da caridade, não é, para o serviço social público, e dentro do serviço social público nós tivemos uma influência muito grande das políticas sociais. Então, o serviço social muda de acordo com o contexto. Não é? Essa é a tese do Marx, né, que a sociedade determina a dinâmica dos sujeitos e os sujeitos interferem na sociedade e nas políticas. Então, nós tivemos no século passado, não é, um serviço social
de instituições privadas, né? Por exemplo, a Mary Richmond, né? Trabalhou numa instituição privada para os casos chamados residuais que não se adaptavam ao capitalismo. O serviço social e a caridade também, da Charity Organization Society, tinha esse enfoque nos indivíduos para que eles mudassem o seu comportamento, a sua forma de vida e se integrassem na sociedade envolvente, na sociedade capitalista e industrial. Então, o serviço social é fruto, não é, da exclusão capitalista. Né? Então, justamente na exclusão capitalista. Mas, por outro lado, houve muitas iniciativas que fizeram com que se olhasse para esses excluídos de uma forma protagonista. Então, o serviço social, né, foi mudando o seu enfoque de resíduo para uma sociedade, né, e para uma forma protagonista de ação. Então, não era mais como resíduo que se tratava, mas como protagonista, como sujeitos históricos. Eu escrevi um artigo que está publicado na revista da Universidade Federal de Juiz de Fora, se chama Libertas. Ele saiu em dezembro, onde eu faço um pouco esse apanhado histórico do serviço social no século XX. No século XX, nos anos 70, houve a grande crise, né, do capitalismo, com a crise do petróleo, e o neoliberalismo integrou, né, a política americana com o Reagan e a política inglesa com a Margaret Thatcher. Então, nessas políticas, aumentou o número de excluídos, porque no pós-guerra é que foi uma grande mudança com a política de bem-estar social, o welfare state. Sim. Essa política de bem-estar fez com que o Estado interviesse na previdência, na saúde, na educação, e mudando, então, a relação do Estado com a cidadania. Não havia mais excluídos, mas cidadãos com mais ou menos inserção na sociedade dentro da política, da lei. Claro, a exclusão econômica sempre existiu no capitalismo, mas a exclusão política foi se reduzindo com a intervenção do Estado com direitos formais. E aí foi mudando o serviço social no pós-guerra com a formulação de direitos e, principalmente, o direito à assistência social. Esse foi uma revolução. Só que no Brasil nós tivemos esse direito à assistência social com a Constituição. Sim. E a LOAS, né, de 93, da qual eu sou um dos redatores, ela incorporou o direito à assistência social de forma a criar, né, o BPC, o benefício de prestação continuada, os benefícios eventuais, que mudaram, né, a visão do favor por uma visão do direito. Então, essa é uma mudança radical do Brasil. Porque as elites brasileiras sempre olharam o serviço social como uma forma de benesse pessoal, né, de auxílio, dentro da lógica do clientelismo. Então, a LOAS rompeu, né, de uma maneira radical, inclusive, por minha proposta, acabou com o Conselho Nacional de Serviço Social do Getúlio Vargas, dos anos 30. Ou com a LBA, que era a forma ainda de atenção aos mais pobres dentro da área da tuberculose, da prevenção,
da atenção à infância, da pediatria. E isso, né, com a LOAS, foi totalmente reestruturado e desembocou no SUAS. Né? O SUAS foi, 10 anos depois da LOAS, né, uma revolução na organização dos serviços sociais. Sim. Então, nós não podemos confundir a atuação do profissional com a organização política dos serviços sociais, com todos os serviços, né? E com, inclusive, as referências, né? Desses serviços, do nível de complexidade desses serviços. Então, o serviço social se tornou, né, uma profissão, né, de prestação de serviços complexos na sociedade, traduzindo a nossa lei, né, de 53, depois de 62, numa lei, né, que deu à profissão um caráter livre de intervenção e o desenvolvimento do serviço social, não é? Com a ABS, em 70, meados dos anos 70, né? Reestruturando o currículo, trouxe para o serviço social, não é? A pesquisa, as políticas sociais, o método da UNB, né? de políticas sociais nos anos 80, né? Incorporou a política social como uma área do conhecimento, né? Do serviço social. E isso foi muito importante para ampliar o espectro de olhar a sociedade. E o movimento profissional, né, que deu continuidade ao movimento de reconceituação, foi fazendo o movimento ético-político de olhar a profissão num contexto de atuação pela democracia, pela cidadania e pelos direitos sociais. Hoje, se for fazer uma pesquisa, eu fiz uma que está publicada na revista Catálises, sobre o que pensam os assistentes sociais da prática. Eles têm como enfoque a efetivação de direitos, não é a atribuição de favor. Então, a perspectiva histórica é justamente a defesa de direitos como um serviço. Isso é revolucionário, quer dizer, defender direitos, efetivar direitos como um serviço operacional. Então, o assistente social é um operador do direito social, né? Ele é um operador do direito diante do processo de exclusão, de desigualdade, da invisibilidade. É isso, de renda. Então, a nossa perspectiva, eu acho que é de consolidar, não é, essa inserção da profissão na defesa dos direitos, na efetivação dos direitos, e olhar o sujeito com o qual nós trabalhamos, a pessoa com a qual nós trabalhamos, como protagonista desse direito. Então, a relação do assistente social com a população a quem nós servimos é uma relação, né, de profissional para protagonistas dos direitos. Tá? Então, eles não são vistos mais como resíduo, embora na sociedade, né, capitalista, na elite brasileira, ainda se vejam os pobres, os excluídos, como um resíduo, aqueles que devem morrer, aqueles que devem desaparecer, aqueles que não sabem, aqueles que né, não têm capacidade. Né? Então, o serviço social olhou esse sujeito com um olhar de classe, né, de sujeitos trabalhadores, e um olhar também de sujeitos protagonistas. E isso faz com que, né, a perspectiva do serviço social seja essa, embora as emergências muitas vezes absorvam muito o profissional. Nós estamos vivendo a emergência agora
né, do Covid-19, que é uma emergência que afeta toda a sociedade, a economia, a política. Mas as emergências não são o foco principal, embora a emergência seja um direito. As pessoas têm direito à emergência, no caso, justamente em que percam as condições, né, de vida estruturadas na sociedade. Então, essa é um pouco da história. Nossa, professor, que aula, assim, olha, é uma injeção de ânimo. Eu estou sendo muito sincera, porque, assim, eu sempre li os seus textos, até tive algumas alunas que mandaram uma pergunta. Nossa, professora, você dava muito texto dele, né? Realmente, assim, porque você consegue mexer com o que está lá dentro, escondido nosso, que é a nossa indignação, que é a questão... muitos assistentes sociais nem sabem, né, professor, que atuam na garantia dos direitos humanos, né, e a gente trabalha nisso. Vou fazer aqui assim, vou fazer mais uma pergunta e só dizer o seguinte: eu tive o prazer de 95 de participar da equipe em Brasília que pensou no plano de assistência social do Distrito Federal. Então, assim, foi uma experiência fantástica para mim poder participar na elaboração do primeiro plano de assistência social. Então, isso é algo que marca muito a vida da gente, né? Professor, me diz uma coisa, assim, eu fui professora durante 17 anos, né, eu dei aula, e na hora que os cursos de serviço social, o EAD tomou conta, eu me retirei da sala de aula porque eu não concordo com o EAD. Eu acho que o EAD tem que ser uma exceção e não uma regra. Como professor, essa pessoa super capacitada, super iluminada, o que o senhor acha do EAD? Olha, o EAD não pode ser demonizado como EAD, porque tem muito ensino à distância que traz conhecimentos, informação, e depende muito da organização da EAD. Na área do serviço social, é uma forma que pode ser combinada com o presencial. Não é? Quer dizer, não é algo que possa ser excluído totalmente. Porque nós temos filosofia, temos antropologia, temos economia, temos sociologia, que são disciplinas que podem ser estudadas à distância. Não precisa ser economia. Agora, a prática do serviço social não pode ser ensinada à distância, não é? É uma prática que precisa de estágio, de supervisão, de acompanhamento, porque são formas de interação, não é? Com a população e que precisa de uma formação acompanhada, não é? Uma formação acompanhada com práticas. Nós temos, não é? Isso é muito discutido, a EAD, como uma forma de privatização do ensino, de lucratividade. Temos hoje mais formandos, né, em EAD do que nas universidades públicas. Embora a EAD seja uma minoria dos cursos, são 27 cursos, né, eles têm a maioria dos estudantes, e as universidades públicas, né, elas são a maioria, as universidades presenciais, melhor, são a maioria, mas tem de cursos, mas tem uma minoria de estudantes. Então, a lucratividade da EAD é imensa. E eu até visitei uma universidade onde havia 40 mil estudantes de serviço social à distância. Então, como é que dá para acompanhar? Como é que dá para formar? Não é? Então, eu acho que o Ministério da Educação precisa regulamentar, não é, esse ensino à distância para o serviço social, proibindo, não é, o ensino de disciplinas específicas à distância e mantendo à distância apenas a metade do curso, que é a formação teórica.
Então, pode haver uma articulação, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Uhum. permitindo uma formação combinada, com uma combinação do presencial com o ensino à distância. E mesmo o que é dado à distância pode ter provas, né, digamos assim, semipresenciais, quer dizer, não precisa ter aquela prova só pelo computador, ela reuniu o pessoal. Porque a discussão do serviço social, né, das situações, ela é fundamental, porque cada situação vai exigir uma estratégia. Né? Vocês conhecem meu livro de estratégias? E a Sim, sim. estratégia com a situação. Uhum. Porque as situações são tão complexas, né, na qual o assistente social está envolvido, que exige um aprendizado de alternativas conscientes que não podem ser ensinadas apenas com a múltipla escolha A, B, C, D. Elas Sim. ser discutidas, né, justamente para efetivar direitos. Agora, o MEC é irredutível. Né? O Cefes já pressionou o MEC Uhum. para mudar, né? Chamou até de fast food, né? O ensino à distância, mas ele é irredutível. Então, se a gente conseguir uma influência maior para o ensino da relação teoria-prática, que é a base do serviço social. Até porque, né, professor, se a gente não faz a discussão em sala de aula, como é que nós vamos discutir as perdas patrimoniais da pessoa, né, do ser social? Esse seu livro que fala muito disso, né, as perdas patrimoniais, o como, eu lembro uma vez que eu atendi um senhor e o seu livro veio todinho assim na minha cabeça, porque ele tinha saído de casa, ele foi para uma instituição e ele disse assim: eu perdi a minha identidade. Eu falei, mas como assim? Ele falou. Eu falei, o senhor perdeu a identidade? Ele falou assim: durante 40 anos, eu sentei na mesma cadeira para tomar o café às 4 horas da tarde. E faz um mês que eu não faço isso. Então eu não sei mais quem eu sou. Aí eu falei, nossa, são as perdas patrimoniais que o É, professor Faleiros fala. patrimônio. Patrimônio não é o bem material, é o patrimônio cultural, é o patrimônio comunitário. Exatamente. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade da exclusão. Então, são exclusões que as pessoas vão tendo. Quantas crianças não têm certidão de nascimento? Então, ela Uhum. tem aquele patrimônio para ser alguém. Não é? Sim, Então, a certidão de nascimento, a identidade, não é? Os documentos. O Brasil é um país muito burocrático que está exigindo documentação. Não é? E as emergências, agora com a pandemia, né, estão sendo bloqueadas pela burocracia. Né? Então, as pessoas, né, têm essa relação cultural, política, social, né, e que a elite consegue facilmente. exatamente. Mas aí Mas, nós vivemos uma situação de exclusão. Né? As exclusões, exclusão da identidade, a exclusão da certidão de nascimento. Né? Tem um livro que eu li nos anos 80, do Paulo Collen, né? Sobre o que é ser menor internado. sim, Lembro né? lembro. Ele escreveu o livro. Né? Sim, Então, é essa passagem, né, da não cidadania, da exclusão para a cidadania, que pode ser, então, o documento, o uhum. trabalho. Né? Os manicômios, as pessoas não tinham nome, tinham um número. Uhum. Não tinha nome. Então, o nome é um patrimônio.
Então, Sim. tem que aprender a chamar as pessoas pelo nome, embora sejam muitos, mas o nome, a identidade, o acesso aos serviços, não é? Porque nós temos muita barreira, né? para vencer nesse mundo da exclusão. Que nós vivemos exclusões da exclusão, da exclusão, da exclusão. E nós mesmos, da classe média, temos dificuldades, né, de entender o banco, por exemplo. Cada dia ele faz uma coisa porque ele nos manipula. Então, nós somos sujeitos de muita manipulação que nos vão retirando renda, direito. Né? E você não conta com as dificuldades. Então, a dificuldade, ela aparece como um obstáculo. Então, o assistente social, ele é um abridor de portas, né? Um removedor de obstáculos. É uma pessoa que favorece a acessibilidade, né? Visto, e também a si mesmo, né? Para o conhecimento, para o autoconhecimento, o conhecimento das suas relações, né? E do seu poder, porque o poder é relação. Né? Eu lembro uma vez, professor, que teve uma aluna minha que disse para mim assim, que quando ela foi fazer serviço social, depois de um período, ela tinha ficado uma pessoa um pouco triste. Aí eu falei, mas por que, meu amor? Ela falou assim, porque, professora, eu não entendia a sociedade e eu não enxergava a sociedade. E eu estou vendo que sociedade triste que nós vivemos. Como nós vivemos na desigualdade. Né? E ela se tornou uma assistente social brilhante, uma assistente social muito crítica, com muita indignação. E eu acredito que é um pouco não, eu acredito assim, quem faz serviço social e se entrega ao conhecimento, de fato, descortina o olhar. Né? Então, todo dia a gente tira um pedacinho da nossa venda e a gente vai vendo que sociedade é essa. Né? Como agora ficou muito claro esse benefício emergencial. Quantas pessoas não têm celular? Exatamente. O que você falou é muito interessante, porque é o que o próprio Bachelard chama do véu da ignorância. Quer dizer, o conhecimento vai tirando os véus, né, que a gente tem, né, da ignorância, que é colocado, inclusive, pela ideologia dominante. Né? Que a culpa é sua, que você é o responsável pela sua vida, que a estrutura não tem a ver com a sua história. Então, a separação da história da estrutura. Não é? Então, essa é o papel da ideologia dominante, né? De separar o sujeito da estrutura. Então, ela coloca um véu da ignorância, da desinformação, e o serviço social, né, contribui muito para tirar esse véu, né, essas nuvens que embaçam o olhar sobre a realidade. E essa forma de olhar vem justamente da visão crítica. Não é? Porque a crítica não é para achar defeito nas pessoas e fulano. Né? A crítica é para desmontar essa organização da ilusão. Porque a ilusão é organizada. Né? Então, esse desmonte, né, das ilusões. Então, essas ilusões que vão se acumulando e fazendo com que as representações do mundo sejam muito obcecantes, né, das pessoas. Por exemplo, a pandemia. A pandemia ela é apresentada como de origem chinesa, a China que é culpada, ou como castigo de Deus, né? Ou como um castigo dos seus defeitos, como uma forma, né,
de erro, né? De um pecado coletivo. Né? Então, isso tudo são véus que são colocados, né? E que basta fazer o tal exercício, tomar uma água benta, É verdade. para resolver, e não resolve. Tá Né? tudo bem. E às vezes cobram caro pela água benta. Sim. Então, essa água benta é uma ilusão. Então, tirar esses véus, né, faz parte de uma relação. O serviço social é uma relação. Né? Ele foi visto como um relacionamento de poder. Eu sei e você não sabe. Uhum. Né? Mas hoje mudou isso. Nós sabemos juntos. Né? Nós sabemos juntos. Sim, Nós sim. compartilhamos visões. Então, esse compartilhamento de visões é que faz com que os véus vão sendo desfeitos pela própria pessoa. Não é o assistente social o demiurgo. E essa é a visão crítica. É acabar com essa visão do demiurgo, daquele que age para desmistificar o outro. Não, é uma desmistificação na relação contínua. Professor, o seu livro, O Saber Profissional, Poder Institucional, o que ele mais mexe comigo até hoje, se eu ler ele de novo, é aquele parágrafo que vai mexer comigo. Que ele diz assim, que muitos assistentes sociais, eles se institucionalizam. Né? E que isso é o erro, que nós não podemos nos institucionalizar, porque antes de institucionalizar o nosso usuário, nós nos institucionalizamos. Então, professor, fale um pouco sobre isso. Isso é um presente. Nossa, isso vai ser um presente, porque anos eu leio esse livro, anos esse parágrafo me persegue, mas poder agora ouvir da sua boca, professor, é outro sabor. É um prazer conversar sobre isso, porque o lugar de trabalho da quase 100%, né, dos assistentes sociais no Brasil é a instituição. Então, nós somos, né, institucionalizados como profissão. É muito raro ter um profissional que tenha a sua atividade privada, não é? Como consultor, como orientador, ou como planejador, né? Embora exista, mas não é a maioria. Então, você é empregado ou funcionário de uma instituição. Então, a separação entre ser profissional e ser funcionário, né, é uma questão que as instituições também confundem, né? Porque um médico ele tem autonomia para receitar, para prescrever. Né? E o assistente social, como um grupo, como um movimento, ele tem uma autonomia profissional para encontrar a dinâmica própria daquele grupo, daquela comunidade, né? Daquele coletivo. Então, essa ação, não é? Ela tem que ser baseada no conhecimento, na teoria, nas estratégias. Não é? E as instituições, elas oferecem os recursos para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Mas nós estamos vivendo cada vez mais a posição daquilo que no serviço público se chama de analista. O assistente social não é contratado como assistente social, mas como analista. E Sim. isso faz com que ele tenha que analisar a situação com o olhar da instituição. Uhum. Então, ele é o analista que vai ver se a pessoa se enquadra ou não se enquadra nos critérios da instituição, mas não adequar a instituição à necessidade da pessoa. Isso é muito cerceado. Então, essa é a contradição institucional. É uma contradição, não é, entre o profissional
e as regras institucionais. O Dejour, Christophe Dejour é um analista psicológico, psicólogo francês, um psicanalista, inclusive, que estuda, não é, o sofrimento no trabalho. Não é? Esse sofrimento que impõe o prescrito e a autonomia do sujeito. Então, em geral, inclusive você é professora, né? Eu trabalhei numa instituição privada, ela estava cada vez mais reduzindo a autonomia do professor. Sim. O plano de ensino era de cima para baixo, a avaliação de cima para baixo, o programa de cima para baixo, a hora de aula, os instrumentos, a tecnologia, a informática. Os livros. Vai reduzindo a autonomia do professor. Então, o profissional ele vai se confrontar com o prescrito. Tá? Aquilo que é prescrito e aquilo que é a necessidade, a dinâmica das pessoas. Então, a flexibilidade vai diminuindo com o capitalismo. O capitalismo vai impondo prescrições, né, para o exercício profissional. Agora, essa negociação dessa contradição entre o profissional e as regras e aquilo que é prescrito é algo que não depende só da pessoa. É preciso do sindicato, né, intervir, é preciso, né, coletivos profissionais e grupos de profissionais dentro da instituição, né, que fazem isso. No judiciário, embora seja uma instituição muito forte, que exige regras, não é? Houve uma pressão para que o assistente social fosse apenas no primeiro momento, né, o produtor de prova para o juiz condenar. Mas o grupo de assistentes sociais sócios jurídicos, né, conseguiu formular, junto com os psicólogos, inclusive, uma forma de exercer a profissão com os pareceres, não é? Que não são produção de prova ou quesitação, não é? Do promotor, mas foram criando, não é? Formas de atender às demandas da instituição do judiciário e, ao mesmo tempo, atender as pessoas para que elas pudessem compreender a sua situação. Então, essa contradição está aparecendo cada vez mais no exercício profissional. Nesse artigo que está publicado na Catálise, eu analiso a situação do sócio jurídico, da assistência da saúde. Agora, as demandas da instituição também são muito grandes. Na área da saúde agora, sim, né, é muito grande. Então, você nem tem condições de exercer, né, essa profissão, mas os grupos profissionais vão ajudar muito a trabalhar essa questão. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Nós sabemos que na década de 80 nós saímos de sindicato de categoria e fomos para o sindicato de ramos. E teve um período aí que isso funcionou muito bem, né? Hoje, nós tentamos aqui em São Paulo reorganizar o sindicato dos assistentes sociais e nós temos sindicatos de assistentes sociais no Rio, na Bahia, em Tocantins. Qual é a sua visão de voltarmos a nos organizar, sairmos do ramo e voltarmos para sindicato de categoria? Olha, os psicólogos têm sindicato, médicos têm sindicato, fisioterapeuta tem sindicato. Quer dizer, o sindicato, ele não impede você se articular. Não é? As centrais sindicais são tantas também, não é? Você pode fazer oposição, não é, às políticas neoliberais do governo com uma organização intersindical. Então, o sindicato é uma opção das pessoas. Né? Sim. Se um grupo de pessoas, por exemplo, 2.000 assistentes sociais, 1.500, 100, querem fundar o sindicato, eles têm o direito, né, de fundar
o sindicato, que, aliás, está sendo esvaziado pelo governo Bolsonaro, né? Uhum. Dando o poder dos sindicatos. Então, até porque está tirando a contribuição, né, de desconto em folha, está tirando a representatividade. Então, porque os sindicatos, na história da luta, foi uma organização muito importante. Seja ele sindicato mais combativo, seja um sindicato mais pelego, seja um sindicato de resultados, mas ele pode ser mudado pela base. E talvez, senhor professor, neste momento, com este governo, seria até uma forma de resistência. Né? Nós nos organizarmos novamente como sindicato como forma de resistência. Eu sou muito favorável à organização do sindicato. Aqui em São Paulo, há uma certa demonização em relação ao sindicato, que é melhor não, que já tem quem os representa, que nós já temos o conjunto, né? E eu e outras pessoas, a gente diz ao contrário, não, é o momento. Então, assim, ouvir isso de você é extremamente importante. A história da luta de classes é a história da organização dos sindicatos. Né? Ela se expressou no sindicato e no partido. Né? Os partidos operários, né, foram muito importantes na luta. E a organização corporativa, né, para regular a profissão, ela é muito importante também, porque ela garante critérios científicos, né, técnicos no exercício da profissão e também uma opção política de defesa dos direitos das pessoas. Agora, o sindicato ele é uma organização que vai ajudar a defender esse desmonte, defender o desmonte dos direitos. Eu fui sindicalista 6 anos, fui do ANDES, a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. Fui diretor do sindicato da UNB e diretor regional do ANDES. Então, é uma força a mais. Não é para tirar a força, porque do CREAS, do Cefes, mas é para dar mais força, inclusive. Até porque os papéis são diferentes, né? Os papéis são diferentes. O sindicato ele tem uma outra, mas se funde. Ai, professor, olha, assim, é um sonho de verdade, não estou falando isso de maneira de demagogia, né? Poder conversar com quem me forjou. Né? Depois de tantos anos, a internet nos possibilita, inclusive, isso. Né? Então, assim, eu podia ler os seus livros, e hoje eu posso ler o professor Faleiros, né? Essa aula que o senhor está dando, né? A gente está recebendo aqui muitas pessoas falando, parabenizando, né? Dizendo que está sendo uma aula. É isso que nós precisamos, né? A gente sabe das mazelas, mas precisamos colocar o povo para cima. Aula no bom sentido. Porque eu estou velho, né? Estou com quase 80 anos, não, cada vez mais velho e cada vez menos dono da verdade. Sim. Porque a verdade, né? Esse governo aí fala que, na verdade, a verdade é ter menos erro. Né? É a gente viver com mais experiência, com mais consciência. Experiência e consciência da vida. Então, o que eu tento transmitir é uma visão de consciência da minha experiência. Né? Então, essa consciência da experiência, né, é que dá a sapiência, vamos dizer assim. Sim, sim. E que deixa as coisas, inclusive, até mais leve, porque nós estamos precisando de consciência, de indignação, mas também
da leveza para compreender tudo isso, porque também se a gente não tiver essa leveza, o que nós vamos fazer? Então eu queria, assim, né, o Instagram, quando dá 8h30, ele vai derrubar. Então, assim, nesses 10 minutos, professor, fale o que o senhor tiver vontade de falar, porque tem muita gente ouvindo, muito assistente social te escutando hoje, num dia tão importante. Fale, né? Traga essa sua sabedoria e deixa a gente beber nessa fonte. Olha, eu queria dar um depoimento pessoal, então, aproveitando. Eu gosto muito de ser assistente social. Me dá muito prazer ter optado por essa profissão. Que eu fiz direito, né, ao mesmo tempo que serviço social, depois fiz uma especialização em economia e fiz meu doutorado em sociologia e o pós-doutorado em ciência política. Então, agora, esse contato com as pessoas, com as perguntas que as pessoas fazem e com as demandas. E eu hoje chamo as pessoas que procuram as instituições não de usuários, eu chamo de demandantes. Né? Eles são demandantes, né? Que, ao mesmo tempo, demandam direitos e também demandam por alternativas na sua vida presente. Por exemplo, trabalhei muitos anos com a questão da violência contra crianças e adolescentes, né, numa ONG, inclusive, e hoje, né, trabalho em questão da violência contra a pessoa idosa. Né, e consegui, com um grupo aqui, fundar o Fórum dos Direitos da Pessoa Idosa do Distrito Federal. Né? O nosso fórum realizou até a Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa, independente do governo. Nós chamamos Conferência Livre. Isso. E, para impulsionar essa reflexão, eu uso muito o pensamento do Antônio Gramsci, lá, que foi um filósofo marxista italiano, né, do início dos meados do século XX, né, que permitiu ver a correlação de forças. Tá? Então, é nessa correlação de forças que a gente vai situar a profissão. Né? E um dia a gente pode até conversar mais sobre... Sim! Por poder, né? Como sendo objeto, né, do serviço social na mudança da correlação de forças. Então, nesse sentido, né, até o meu livro, o último publicado pela editora Cortez, que se chama Globalização, Correlação de Forças e Serviço Social, né, mostra essa relação gramsciana da hegemonia burguesa e a contra-hegemonia construída no cotidiano, porque a contra-hegemonia não é um pacote, tá? Nem hegemonia. Você vê que o governo está impondo uma visão de mundo, né? A visão conservadora. O Bolsonaro, né, é o protótipo do conservadorismo junto com o neoliberalismo. Sim. Então, a contra-hegemonia é olhar o mundo, né, com direitos, com solidariedade, com renda mínima, com políticas sociais voltadas para fortalecer a população, porque não para mantê-la na exclusão, porque esse auxílio emergencial é um auxílio que mantém a exclusão, ele é importante, mas sair disso, né, depende de uma correlação de forças e dos movimentos sociais. Né? Quanta colega nossa está nas comunidades, hoje chama comunidade, não é no sentido antigo, né? Estão nas favelas, né? Nas regiões excluídas,
fazendo um trabalho de mobilização. E quanto novo protagonista tem, né? DJ, né? Rap, baile funk, fazendo protagonismo nessas comunidades, redes solidárias, né? Inclusive ajuda, né, material a essas populações excluídas, para mostrar que a sociedade é uma relação. Uhum. O que eu queria deixar é essa visão relacional, né, da vida, do serviço social e da profissão. Ai, professora, o pessoal está falando assim que quero próxima live, quero próxima live. Nós vamos, assim, eu vou te fazer convite, nós vamos fazer outras. Acho que esse debate que você traz sobre a relação do poder é extremamente importante mesmo, nós ouvirmos, né, e nós debatermos essa questão do poder. Mas, assim, professora, eu estou muito feliz mesmo, né? Essa conversa, ela é energizante, ela nos traz luz, ela nos dá uma possibilidade de termos a certeza que estamos fazendo algo, né? Porque, assim, essa sensação de que a gente fica enxugando gelo. Não, a gente não enxuga gelo, a gente tá fazendo as coisas, né? É o que eu sempre digo assim, nós atuamos na contradição, e atuar na contradição não é fácil, ela é difícil. Como é que eu falo de direito à alimentação com 20 pessoas dizendo que tem fome, né? Então, como é que eu trabalho com isso? Então, assim, professor, amanhã tem uma outra live, depois eu vou avisar todo mundo que você vai ter uma live amanhã também com a Margarete e um outro pessoal, eu vou estar avisando todo mundo. Vamos marcar outras, eu acho que o tema do poder é um tema extremamente importante para, inclusive, nós também nos empoderar desse conhecimento. Discutir com você é prazeroso. Eu falei para as meninas que você foi muito generoso em aceitar essa live. Não, então, assim, né, foi muito generoso mesmo. Eu falei, gente, ele não foi estrela, ele não foi nada. Na hora que eu pedi, ele aceitou na hora. Foi muito bacana isso. Ouvir as pessoas, isso que é importante. Então, professor, eu te agradeço demais, né? Amanhã vai sair um texto meu na revista Fórum, eu vou te mandar, porque eu escrevo na revista Fórum 2 vezes por mês, eu faço um texto e eu escrevi sobre o serviço social, né? A nossa campanha Assistente Social Essencial, ela agora pegou uma dimensão maior, ela foi para os sindicatos, foi para a FENAS. Então, é uma forma, inclusive, de dar visibilidade para as nossas companheiras e companheiros. Então, é esse o objetivo da campanha. E eu te agradeço muito, professor. Eu estou muito feliz e quero lhe dizer, muito prazer, eu sou assistente social. Muito prazer. Tá. Até outra vez. Tá. Professor, um grande beijo. E vamos marcar outra, viu? Valeu. Tá bom. Beijo. Beijo.